Bom dia, bom dia, bom dia! Quartou com live. Deixa eu colocar aqui o nosso tema da nossa leitura de hoje. O que acontecerá nessa live maravilhosa? Ó, a Nath já tá dentro. Gente, olha o frio que tá. Olha com tudo de roupa que eu tô. Chego a tá embolada aqui no meio dessas roupas tudo. Vou até fechar mais um pouco aqui. Tô embolada no meio dessas roupas. Bom dia! Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Tudo! Olha, já temos a Morgana dentro, já temos pessoas entrando. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos mandar aviãozinho, né, Nath? Vamos mandar para as Opa, nossas amigas. Ver quem... vou mandar. Vamos ver quem é que pode entrar com nós aí. Vamos mandar. Vamos mandar. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. Convidem também, gente, para as pessoas estarem com nós nesse dia. Vai ser uma leitura muito bonita. Profetizo que será, né? Mandei aqui. Também mandei. Júlia entrou. Eita, gente, quartou numa friaca. Tá frio aí para vocês também? Tá Aqui frio. tá muito. Aqui tá muito. Então, a nossa live de hoje será do que, Nath? Conta pra galera. Vai ser a nossa leitura da Mandala Radiônica Sagrada. Nós vamos fazer uma leitura, e finalizamos o tratamento do grupo coletivo, né? Financeiro. E a gente escolheu aí um número e demos de presente para uma pessoa daquele grupo que fez parte conosco, das 40 pessoas que estavam com nós. Uma foi escolhida, quer dizer, ela escolheu o número que a gente escolheu, né, amiga? É, Então, sorteada. ela recebeu de presente essa leitura dessa mandala. E a gente gostaria de compartilhar aqui com vocês que a gente pode fazer uma leitura e trazer algumas reflexões aí para nossa vida, porque nós vamos fazer, a gente conversou com ela, e ela quer fazer uma leitura sobre relacionamento amoroso. E daqui a pouco a gente se conecte aí com mais pessoas que também estão passando por algum momento, algo parecido, que possa trazer uma consciência aí para quem está conosco. Isso aí. E só para deixar bem claro aqui, ninguém sabe quem é a pessoa, a não ser eu e a Nath, porque a gente fez um sorteio lá no grupo do tratamento financeiro, totalmente oculto, então as pessoas apenas mandavam um nome, um número, e a gente mandou apenas para o sorteado, né, a confirmação. Então só o sorteado sabe o que vai ouvir aqui, que é para si. E todos os outros que vão participar dessa live, como a Nath falou, vão receber para si também um pouquinho dessa energia, desse campo, para que também olhe para esses aspectos. E independente de você estar ou não estar no relacionamento, sempre é bom ouvir sobre esse tema, porque sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprender, né? Com certeza. E aí, como é que tu vai fazer, Nath? Tu vai pendular aí ao vivo para a galera? A gente nem sabe ainda o que vai ser falado, tá? Vai ser tudo aqui ao vivo com vocês. Eu vou virar a câmera aqui, que eu deixei a mandala pronta. Eu vou virar aqui o testemunho, tá? E eu vou pendular aqui. A Fer vai trazer algumas explicações sobre a mandala, sobre como a gente vai fazendo as aberturas aqui. E depois que eu finalizar, que não demora tanto assim, né? A gente vai fazer a leitura e vai trazer aí o que se requer aqui nesse momento para essa pessoa. Uhum. Bora lá, então. Vamos esperar a Nath virar a câmera. Organizando ali, para vocês poderem olhar, porque quem nunca participou, essa daqui é a mandala, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo ali, né, amiga? Dá para ver. Uhum, dá para ver super bem. Quem nunca participou, né, nunca recebeu um tratamento, nunca nem sequer viu essa ferramenta, então é uma oportunidade também de ver como ela funciona. Porque como a Nath vai pendular ao vivo, então ela vai usar a radiestesia para a gente sintonizar ali com a frequência da nossa cliente maravilhosa e poder verificar quais são as ferramentas que precisam ser trabalhadas nesse campo dela. E eu quero aproveitar, enquanto a Nath está ali pendulando, a gente está olhando, se sintonizando com
essa energia, com esse tema, com essa ferramenta, eu quero convidar vocês para esse final de semana, no sábado, tá? Sábado à tarde, às 2 da tarde, nós teremos um evento, Mandala Viva Energia em Movimento. A mandala viva, gente, é essa mandala que vocês estão olhando aí, ó, que a Nath está pendulando, só que feita de uma forma gigante. Então, ela tem 3 metros por 3 metros, é uma mandala gigante, onde a gente faz tratamentos pisando nela, sentindo a energia das ferramentas, trabalhando com o próprio corpo as frequências que são selecionadas ali. Então, esse projeto é um projeto muito rico, um projeto muito lindo. E nesse sábado à tarde agora, nós vamos fazer 2 mandalas vivas. Então, nós faremos 2 tratamentos lá com o grupo. O primeiro deles será financeiro, que é o que a gente ama trabalhar nas pessoas, né? Então, vai ser financeiro. E o segundo tema a gente vai escolher lá no grupo. Então, a gente vai fazer lá mesmo no ao vivo uma enquete, vai conversar com o pessoal, ver quais são os temas que mais se destacam. E lá a gente vai fazer essa leitura de uma segunda temática para a gente poder expandir mais ainda. Como é que é feita essa mandala viva para vocês entenderem? Então, a gente trabalha em cima do campo da mandala com o nosso corpo, selecionando ferramentas, como a Nath está fazendo agora com o pêndulo, só que a gente faz com o nosso próprio corpo. Olha que maravilhoso. E aí depois a gente conversa, traz consciência, expande aquela energia através de uma roda. Então é muito, muito, muito grandioso, é muito bacana. Estamos convidando vocês. O investimento para essa mandala viva tá super em conta, realmente para quem não tem desculpa, tá? O investimento está R$ 75 e vai ser. Já temos um grupinho formado e a gente realmente te espera lá, tá? Sábado à tarde. Quem quiser e for de Caxias, Farroupilha, porque esse primeiro encontro vai ser lá em Bento. Então, quem for de Caxias e Farroupilha, a gente pode ir combinando e desce com 1, 2 carros e vai todo mundo junto lá para viver esse momento grandioso lá em Bento Gonçalves, no espaço Anandjaya. É assim que fala. Ó, a Fábio colocou aqui, eu vou. É, você vai, minha amiga, vamos lá viver essa experiência maravilhosa. Eu e a Nath estamos preparando tudo com muito carinho para vocês realmente sentirem a energia e expandir realmente em consciência nesse sabadão. Vamos ver o que vai ser. Eu estou muito curiosa para saber qual vai ser o segundo tema que vocês vão escolher. E a mandala? Vamos falar um pouquinho da mandala, independente de ser a mandala viva ou da mandala que a Nath está pendulando ali para nossa querida cliente ganhadora desse presentão, porque uma leitura de mandala é um presentão para nossa vida. A mandala, gente, ela é uma ferramenta energética que trabalha principalmente o quê? Quais são os pilares que guiam essa ferramenta aí? Consciência. Então, quando a gente está muito mais consciente, a gente está mais presente. A gente está mais verdadeiro e conectado com a nossa essência genuína. Mandala é ótima para trazer clareza. Então, com a clareza, a gente consegue compreender algumas coisas que estão acontecendo ou algumas coisas que a gente precisa movimentar na nossa vida. Então, por muitas vezes, a gente está precisando tirar o véu e enxergar realmente as coisas como elas são. A mandala é uma ótima ferramenta para trazer essa clareza. Ontem mesmo eu fiz uma mandala lá para a Europa, para uma cliente de lá maravilhosa, que a gente está num tratamento aí mensal, e saíram coisas muito grandiosas, coisas muito pontuais, que ela vai ter bastante informação, né? Para refletir, para ajustar, para até mesmo se questionar e entender aonde cada ponto está sendo bloqueador da sua própria vida. Olha que interessante. Então, além da consciência, além da clareza, a mandala traz movimento. O que é isso? Todos os pêndulos, as ferramentas que são selecionadas, se vocês olharem ali na Nath pendulando, ó, ela está colocando cristais aonde ela está selecionando que tem alguma coisa para ser trabalhada. Então, todas essas ferramentas que são sinalizadas pela radiestesia, pelo pêndulo, o que a gente vai fazer? Vai movimentar no campo do cliente. Então, seja em luz,
seja em sombra. Quando a gente fala luz, é que a energia está em movimento, a energia está para fora, a energia está em ação. Quando a gente fala sombra, é como se a energia estivesse contida, retida, na escuridão e pouco mais contida mesmo, um pouco mais fechada. Então, por vezes, a gente precisa fazer o quê? Movimentar essa energia para que ela venha para a luz, ou se for uma energia que precisa vir para a sombra também, para a gente ter a fluidez ali no campo e no caminho da pessoa. A mandala também pode ser usada, tá? Quando a gente precisa de preparar alguma coisa. Então, a gente pode fazer mandalas para preparações de eventos, para preparações de cursos, para preparações de viagens. Então, também são formas de a gente harmonizar eventos futuros, para a gente já identificar possíveis questões que possam ser geradas naquela viagem e já ir harmonizando aquilo. Então, a mandala tem diversas aí possibilidades de criação e entendimento, né? E aí, Nath? Maravilhosa. Então, aqui saíram 5 ferramentas. 5. 2 animais de poder, 2 arcanos e 1 raio. Quer falar a ordem aí para me anotar? Vou falar. Baleia em sombra. Eita! A outra? Eremita em luz. Opa! Sol em luz. Sol? Sol. Arcano sol. Uhum. Coruja em sombra. E raio 4 em sombra. Tá. Beleza, já anotei aqui para a gente não se perder. Então, só para a gente entender aqui, a Fê estava explicando um pouquinho, né, sobre como faz com a mandala, mas então a gente sai essas ferramentas. A partir das ferramentas, a gente consegue perceber o que está no campo da pessoa. Então, através de cada uma que saiu aqui, das 5 ferramentas que saíram aqui, e através da pergunta que a gente colocou na intenção aqui da mandala, uma pergunta que a gente falou com a cliente, né, do que ela requeria nesse momento, nós vamos fazer a leitura a partir de agora. E a gente tem aí a primeira ferramenta, que é a baleia, que é um arquétipo animal, que nos fala sobre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. É um animal que vive aí na água, então nos fala sobre as emoções. E quando sai em sombra, nos fala um pouco que daqui a pouco a pessoa não está querendo olhar para essas emoções que ela está sentindo em relação a isso. Ela ou está negando o que está sentindo, ou não quer olhar nesse momento. Então, perceba o quanto a baleia pode ser uma contribuição para nós percebermos o que a gente precisa trabalhar na nossa vida, né? O que a gente daqui a pouco está deixando de olhar para que a gente queira aquele pedido, né? Porque a gente colocou aqui um pedido para ela ter, né, um relacionamento. E chega a primeira ferramenta, que é a baleia, nos falando que daqui a pouco ela não tá olhando para as emoções, daqui a pouco ela não tá conseguindo se sintonizar nas emoções, resolver essas emoções internas dela. E talvez seja isso até que faz esse afastamento que ela tem hoje. Então, o quanto isso a gente daqui a pouco não quer olhar para as nossas emoções, não quer mergulhar internamente para perceber quais são as emoções. E até foi uma coisa que a gente tinha falado na outra live, né, Fê? O quanto a gente não reconhece as nossas emoções. O quanto a gente não reconhece o que a gente está sentindo. A gente reconhece poucas emoções no nosso dia a dia e a gente acaba não ampliando o nosso dicionário emocional, né? Para que a gente consiga perceber todas as emoções que a gente está sentindo no momento daquela situação que a gente está passando. Olha, para complementar, eu quero ler para vocês um pedacinho do que a baleia em sombra fala, tá? Só para mim confirmar, Nath, a pergunta norteadora que tu usou aí para essa leitura foi o que se requer para ter
um relacionamento amoroso? Isso? Sim. Então, a Nath usou o termo ter, tá? Então, ter seria para conquistar, para adquirir, para viver, né? Esse é o nosso ter, é o pegar, agarrar e passar a ter aquilo. A baleia em sombra, que foi esse primeiro arquétipo animal, que é o que está guiando essa nossa maravilhosa aí nos instintos dela, tipo, é a força que domina ela quando ela não consegue controlar o que ela pensa. Então, quando ela não consegue exercer o autocontrole, é esse instinto animal que guia ela. E a baleia, quando está em sombra, olha o que fala. Há uma negação em trabalhar as suas emoções e uma tendência em deixar as coisas pessoais para depois. Ou seja, essa nossa querida tem uma dificuldade de olhar para as emoções quando ela pensa em um relacionamento. Então, o que eu diria para ela, assim como eu estou dizendo para quem está aqui hoje, também está escolhendo ter um relacionamento amoroso. Para quem já tem, pode fazer o mesmo exercício, só que pensando no seu relacionamento atual. O primeiro exercício que você tem que fazer é papel e caneta na mão e se questionar. Quando eu penso em ter um relacionamento amoroso, o que eu verdadeiramente sinto? Não é o que eu penso. O que eu sinto? Quais são as emoções que vêm à tona? É angústia? É medo? É dúvida? Quero ou não quero? É raiva? É negação? Por quê? Quando você tem a clareza das emoções que você está sentindo, fica muito mais fácil de você trabalhar numa reconstrução mental para reformular emoções e também para entender o quanto essas emoções são, na verdade, atreladas a memórias passadas, as coisas que você já viveu e que talvez não foi trabalhado. Porque muitos de nós são da geração, né? Eu fui dessa geração que a gente não olhava para as emoções, a gente nem aprendia a falar sobre emoções em casa. Então a gente foi ensinado a não olhar para isso. Não tá bom? Ah, supera. Bota embaixo do tapete e vamos para a próxima. Então, quando a gente tem essa negação emocional, automaticamente a gente vai ter muita dificuldade de observar o que está lá no subconsciente armazenado como informação negativa, distorcida, nociva. E as emoções são uma forma muito clara da gente compreender o nosso subconsciente. Compreender o que está armazenado lá no fundinho, que nunca foi trabalhado, mas continua lá, como uma bolinha, né? Que nem no. Como é que é o nome da série do filminho das emoções? Divertidamente? Que nem lá no Divertidamente, que tem as bolinhas que vão pro subconsciente, né? Igual Divertidamente. Então a gente tem essas emoções todas armazenadas ali, que vêm de memórias e geram essas emoções. O problema é que essas emoções, nessa pessoa da leitura, estão distorcidas. Estão atrapalhando com que ela se abra para um relacionamento. Então, o olhar para as emoções vai ser algo muito bacana para ressignificar, tá? Façam, quem estiver aí com nós acompanhando a live, façam esse exercício de escrever as emoções que vocês sentem para essa área da vida especificamente. E aí, quando vocês repararem as emoções, vocês podem perguntar, né? Fazer pergunta: da onde vem isso? Isso verdadeiramente é meu? Eu ainda escolho ser vítima dessa emoção? Ou eu escolho sobrecriar essa realidade? E aí você começa a criar esses diálogos e começa a ressignificar algumas emoções. Começa a trazer novas percepções para dentro da tua própria mente. Vai para o próximo. Ó, quem tiver aí se conectando com nós e quiser, vai colocando aí nos comentários o que achou da baleia, se ficou com alguma dúvida, se fez algum sentido para você, o que você mais gostou de ouvir. Interage com nós, que é super importante para a gente poder oferecer mais ainda do que a gente oferece aqui, tá? A próxima ferramenta que saiu foi um arcano que nos traz uma informação, uma consciência. E vai fechar aqui com o que a gente trouxe da baleia. Por quê? Saiu o eremita em luz. O eremita nos fala o seguinte: é preciso voltar para dentro de si e encontrar as respostas para seus questionamentos.
É necessário um tempo na solidão para ouvir a voz interior. Por isso, né, é preciso reduzir o ritmo da vida e silenciar os barulhos ao seu redor. É como a Fer trouxe aqui no exercício, né? É nesse momento parar, pensar, analisar quais são as emoções atreladas, porque as emoções nos fazem daqui a pouco até reagir como os animais, né? Fazer aquele impulso de reagir como os animais, e a gente se perde da gente, e a gente não consegue perceber esse espaço interno que a gente tá. E a gente acaba entrando daqui a pouco até em relacionamentos que não são contribuição para mim. Mas como eu não sei lidar com as minhas emoções, como eu não sei lidar com o meu interior, como a Eremita traz aqui, eu simplesmente vou vivendo a vida e vou levando ela. Eu não paro, eu não analiso, eu não olho para mim, eu não escuto o que está dentro de mim para mim perceber o que é verdadeiro, o que não é. Então, percebam o quanto a Eremita é uma informação que ele nos traz aqui, né? Ele realmente traz essa informação de olharmos para dentro de nós, de percebermos quais são os espaços que a gente quer alcançar. Porque, como a gente colocou aqui, se eu quero ter um relacionamento, mas eu não sei como eu ajo naqueles momentos, eu não sei quais são as emoções que eu ajo naquele momento, eu não vou perceber quando eu preciso silenciar. Eu não vou perceber quando eu preciso intuir aquele silêncio, aquela voz interior para me conectar com o que é verdadeiro para mim. Só a gente sabe o que é verdadeiro para a gente, mas a gente precisa escutar o nosso interior também. É que se as nossas emoções e pensamentos estão distorcidos em relação a essa área, qual é a possibilidade da gente se relacionar com quem? Com alguém que alimente exatamente, né? Alimente exatamente as nossas distorções. Então eu diria para ela, que não sei se está aqui nos ouvindo, se vai assistindo gravado depois, o que eu diria? Paciência. Esse não é o momento para você ir para ação, no sentido de ter um relacionamento, no sentido de, eu preciso fazer alguma coisa. O Eremita está dizendo, como a Nath falou, calma, paciência, se observe, se recolha. É a fase da vida para você aguardar, para você encontrar as suas respostas dentro de si, rever os seus valores, se iluminar. O que é se iluminar? Acolher as suas sombras e principalmente trabalhar as suas potências. Para que você se conecte com a próxima pessoa, com o próximo rapaz aí, que seja uma contribuição na sua vida. Porque com aquela baleia, que foi a primeira ferramenta que a gente falou, mostrando emoções distorcidas, se você for para ação agora, se você se atirar nesse momento para começar um novo relacionamento agora, há grandes chances de você se conectar com uma pessoa que vai alimentar aquelas emoções distorcidas que a baleia vem mostrar para você. Então, se você fizer o exercíciozinho, como eu me ensinei logo no início da live, você vai conseguir reconhecer, meu Deus, eu sinto angústia, eu sinto negação, eu sinto dúvida, eu sinto que, sei lá, não é para mim. E aí, quando você perceber, você vai dizer, nossa, realmente, eu não estou no momento ideal para ir para a ação. Eu realmente preciso olhar para essas emoções, me reorganizar internamente, me iluminar, fazer com que as minhas potências venham à tona, para daí sim eu ir para a ação, para daí sim eu me abrir, para aí sim eu fazer conexões, para aí sim eu dizer, ok, universo, agora eu tô pronto, me manda a pessoa. Tô pronta, me manda o homem. Tô pronta, só esperando a situação acontecer. Mas o Eremita te fala, evite correr riscos desnecessários. Então, cuide, tá? É um alerta. A gente sempre fala, os arcanos são informações bem pontuais. Então, evite correr riscos desnecessários. Não entre. Está na dúvida, não entre na furada. Espera um pouquinho, tá? E aí, Nath? E aí que o próximo arcano que nos fala aqui é o Sol, né? É o Sol e ele tá em luz. E o Sol fala o que a Fer trouxe aqui, né? É olhar e perceber que existe sim a possibilidade disso acontecer, mas que antes, tanto que ele sai na metade da mandala. Se vier aí
a baleia para reconhecer as emoções, internalizar tudo isso, se conhecer nisso tudo, vai vir o que o Sol veio aqui nos informar, que é o triunfo, o sucesso, a glória, porque essa ferramenta nos fala sobre isso, nos fala sobre uma proteção, um momento para concretizar o nosso desejo. Mas tu vê que ele não foi a primeira ferramenta. Ele veio como terceira, do caminho do que a gente veio falando. Então, ela é sim uma ferramenta que nos fala sobre a positividade, a alegria, o sucesso, porque quando a gente vê um dia ensolarado, a gente fica, né? Nossa, que coisa boa esse sol. Só que se a gente ficar muito tempo nesse sol, a gente acaba se queimando também. Então, perceba que ela veio no meio dessa mandala para mostrar que a gente precisa perceber as nossas emoções, reconhecer elas, silenciar, conseguir se conhecer um pouco mais para daí sim o sol vir e brilhar na sua vida. Eu sempre digo que a mandala ela é muito inteligente, né? A forma como ela traz a distribuição das ferramentas é como se ela desse um tapa na cara, mas depois ela mesmo confortasse a pessoa, né? Porque eu vou ler uma frase que tá aqui, ó, da ferramenta Sol. Fala assim, ó: representa a vida e a luz. E diz que mesmo que você esteja passando por tempos difíceis ou que alguma situação pareça não ter solução, coisas boas estão por vir. Então, vou reforçar o que a Nath falou, porque não tem como falar do sol melhor do que a Nath falou. Não tem como. Então, vou reforçar. Se você fizer um processo de olhar para suas emoções, se você fizer um processo de aguardar, ter paciência e principalmente rever os valores, o que verdadeiramente é importante para você, o que eu preciso ajustar na minha vida para que eu me ilumine e depois eu me abra para ter um relacionamento, o sol vem para falar que você vai ter sucesso na questão. Você vai triunfar. Você vai conseguir ter um retorno positivo. Mas isso vai exigir o que de você? Um trabalho, uma dedicação, um olhar para tudo que a gente veio falando aqui no início. Olha que interessante. Mas tem mais um animal de poder, né, Nath? Para ser trabalhado aí nessa maravilhosa. Tem mais um animal de poder, que é essa quarta ferramenta que saiu, foi a coruja em sombra. E aí nos fala sobre as atitudes e os comportamentos. Então, assim, ela veio novamente em sombra, né? O animal de poder veio novamente em sombra. E aqui a coruja é aquele animal que nos fala sobre a clarividência, ela nos fala sobre a visão, ela é um animal que observa, né? A coruja, mesmo que esteja tudo escuro, ela consegue observar, ela consegue estar ali presente nesse momento. E aqui ela nos convida realmente para observarmos. E, além disso, né, tem uma palavra que é a palavra-chave aqui da coruja, que nos fala sobre decepção. Só que perceba a decepção, porque se a gente estiver observando, se a gente estiver se olhando como as outras ferramentas estão nos comunicando aqui, se a gente conseguir perceber quais são as emoções, eu não vou estar nesse julgamento de me decepcionar, porque eu vou saber o que eu quero, eu vou saber quais são as emoções, eu vou dominar as minhas emoções naquele momento e eu vou dominar esse animal que vem naquele instinto de não observar o que está acontecendo. Então, ela vem como uma forma de analisar o que você deseja. Então, ela soma aqui com a baleia para nos dizer: veja suas emoções, observe elas, analise elas para que você não se decepcione com elas. Porque a primeira pessoa que vai se decepcionar com as emoções vai ser você nesse primeiro momento. E daqui a pouco a gente vai inverter esse papel e vai colocar na outra pessoa essa decepção e não em nós. Então perceba o quanto essa emoção, se você não reconhecer ela, você vai jogar para o outro e não vai reconhecer dentro de você. Mas se você estiver alinhada com as suas emoções, percebendo aqui o que você deseja, reconhecendo, se observando, silenciando, você vai conseguir aí se observar cada vez mais, fortalecer
e trazer essa coruja em luz aí que é necessária. Na coruja, para complementar o que a Nath está falando, eu gostaria de reforçar para vocês, tá? A coruja é acredite se quiser, mas ela é um dos animais que quando a gente quer trabalhar a área do relacionamento, a gente ativa, tá? Por quê? Porque a coruja é o animal que domina a área de relacionamentos de uma forma geral. Outra coisa que a coruja tem, esse animal tem, é a produção de dopamina, que é um hormônio, né? Um dos que traz a felicidade e o bem-estar. Outra coisa muito importante da coruja é essa questão da visão de 360, né? Enxergar por todos os ângulos. Então, o que eu quero reforçar aqui para você que está ouvindo sobre a coruja? Tem alguém te iludindo? Você sente lá no seu íntimo que tem alguém mentindo para você? Esse alguém é alguém externo que você está se envolvendo ou que está no seu campo? Ou essa mentirinha vem de você mesmo? Porque as ilusões que a coruja sempre traz à tona e pede para que, quando está em sombra, como é o teu caso aqui, para que você abra os olhos e enxergue as coisas verdadeiramente como elas são, essa energia de mentira que pode estar no ar, essa energia de ilusão que pode estar no ar, não é que seja uma mentira gigantesca, mas qual é a historinha que eu conto para minha cabeça? Qual é a historinha que eu conto quando eu penso em relacionamento amoroso? Essa historinha, ela é minha ou ela é da minha mãe, da minha avó, das minhas amigas? Da onde é que vem essa mentirinha? Porque essa mentirinha precisa ser dissipada do seu campo. Agora, se você tem a sensação, quando eu te pergunto, tem alguém te iludindo? Na hora te dá uma sensação, meu Deus, acho que tem. Acredito que tenha, porque bateu diferente aqui quando você falou isso. Então, se você sente que tem alguém te iludindo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Abrir os olhos, se aproximar para identificar se isso é real ou não, tá? Porque não tem forma melhor do que a gente observar, que é o que, por exemplo, o eremita te pede, que é o que a própria coruja te pede. Observe mais as coisas, veja qual é a verdade que está ali. E não se associe com as mentirinhas, tá? Então, eu acho que a coruja traz umas informações bem bacanas ali que a Nath falou. E eu trouxe essa outra visão das ilusões e das mentiras e da enganação que pode estar no teu campo para que você observe esse ponto também. Porque se a gente não limpa essas ilusões e essas mentirinhas, vai ficar muito desafiador de você se conectar com a verdade. A sua verdade. Não a verdade minha, da Natana, das pessoas que estão aqui, mas a sua verdade, tá? Então, perceba e reflita sobre isso. O bom das leituras das mandalas, tem mais um, tá? A gente já vai falar. Mas só para deixar claro aqui, o bom das leituras da mandala, que nem essa que eu fiz ontem lá para a Europa, que eu mandei para a menina, é a gente ouvir várias vezes. Então, quem está aqui recebendo essa leitura hoje, essa maravilhosa, é importante que você ouça várias vezes essa live. Ouça várias vezes tudo que a gente está falando aqui, porque vai cair fichas e vai cair percepções com o tempo. Por quê? Porque a mandala vai movimentar. Lembra que eu expliquei isso lá no início? Tudo que está em sombra, ela vai jogar luz para que as coisas se revelem, se iluminem. E tudo que tiver em luz, ela vai fazer o quê? Trazer a clareza, trazer o direcionamento. Ou seja, quando você ouvir isso, depois de tirar os véus, né, da enganação, vai ficar muito mais claro de tomar consciência de algumas coisas. Então, ouvir pelo menos uma vez por semana, pelas próximas 4 semanas, vai ser muito grandioso. Eu tenho certeza. Mas vamos para o último. Vamos para o último. O último é o raio 4. Os raios nos falam sobre o nosso comportamento atual. Uhum. E ele saiu aqui em sombra. E o raio 4 é o raio que nos fala sobre o princípio do amor. E quando ele está em sombra, ele nos fala no quê? Na indolência, no comodismo, pode ser excessivamente impetuoso, pode iniciar conflitos desnecessários, inquietude e tendência para depressão quando as metas não forem atingidas.
tendência à preguiça. Então, aqui ele nos fala sobre cultivar serenidade e equilíbrio. Então, aqui é o que talvez, né, essa pessoa esteja passando nesse momento com essa questão. Ou talvez no último relacionamento que teve esse comportamento. Então, perceba se na vida, né, nesses relacionamentos, se manteve nessa questão de inquietude, de uma tendência aí para uma depressão, uma tendência para preguiça, para procrastinação, para não ação de fazer o movimento, não fazer as mudanças necessárias que são contribuição para esse relacionamento. Então, perceba se talvez feche os comportamentos que você teve nos últimos relacionamentos. Se fecha com isso. Mas perceba o que ele traz aqui, né? Cultivar a serenidade e o equilíbrio. Então, fecha com o que a gente trouxe aqui nas outras ferramentas. Equilibrar as emoções, ter serenidade do que eu quero, internalizar o que eu desejo, para daí sim o meu objetivo se tornar real aqui nessa questão. Os raios, o que eu gosto muito dos raios, é que os raios eles falam de um comportamento pontual da pessoa. Então, é como essa pessoa age quando ela pensa ou decide ter um relacionamento amoroso. E se você observar, se você prestou atenção no que a Nath estava falando, o raio 4 ele mostra o quê? Uma extrema tendência à polaridade. Como assim? Uma extrema tendência à polaridade. Percebe que, ao mesmo tempo que a Nath falou para vocês, comodismo, né? Comodismo, tendência à preguiça, ou seja, por momentos essa pessoa se comporta como estou acomodada, tá confortável aqui, tá tudo bem eu não ter ninguém, tá tudo bem que é desafiador. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse extremo da polaridade, ela vai lá para o outro, ó. Porque qual é o outro? A outra polaridade que a própria mandala está mostrando para nós. Uma pessoa impetuosa, uma pessoa que pode iniciar conflitos. Então, aquela pessoa que se sente quieta. Então, o que é importante dessa ferramenta aqui? Você observar quais as polaridades que você se encontra. Porque nenhuma dessas duas polaridades serão o caminho do meio. Ou seja, o caminho para as infinitas possibilidades de ter um relacionamento. Se você está acomodada ou na preguiça, automaticamente qual é a energia, qual é a informação que você está passando para o universo, para os homens, para o campo? Não estou disponível, né? Não estou disponível, estou aqui, me deixa quietinha na minha. Quero alguma coisa que não me incomode. Se não me incomodar, melhor ainda. Então, passa aquela informação de não estar disponível. Agora, se você sai dessa polaridade e vai para o extremo oposto, que é o que a mandala está te falando, qual que é o extremo oposto? Aquela pessoa que se sente inquieta. Aquela pessoa que deseja resultados rápidos. Aquela pessoa que já decidiu que está sendo difícil, que está sendo desafiador, e automaticamente o que ela faz? Por conflito. E o conflito não é externo, meus amores. Não é ir para a guerra com outra pessoa, não é bater na cara de alguém. O conflito interno é os piores dos conflitos. Porque são aqueles que você fica lá. Mas também, se não aparecer, tá tudo bem. Mas também nem sei se eu preciso de homem. Porque é para quê? Para ficar me incomodando? Para eu ter que dar satisfação da minha vida? Porque eu gosto da minha liberdade. Percebe que são... Eu trouxe aqui algumas pensamentos soltos, tá? Não tô falando que são esses que ordenam a mente aí de você. Mas percebe que esses pensamentos soltos, eles não estão alinhados com uma pessoa que verdadeiramente escolhe ter um relacionamento? Porque a pessoa que verdadeiramente escolhe ter um relacionamento, o que ela tá fazendo? Trabalhando na sua iluminação. Tá trabalhando na sua evolução. Ela tá trabalhando na sua ascensão. Se vocês lerem sobre o raio 4 na internet, vocês vão perceber que é o raio da ascensão, é o raio da plenitude, é o raio da esperança em ação. O que é esperança em ação?
Eu estou agindo, e quando eu estou agindo com fé. Eu estou agindo com a certeza de que isso vai acontecer para mim, de que eu vou conquistar isso. Então, será que nessa pessoa não tem uma falta de fé também no campo do relacionamento? Será que você verdadeiramente acredita nessa possibilidade como uma possibilidade real para a tua manifestação? Então, esse raio 4 aqui é um mergulho que, se nós estivéssemos num tete a tete, né, Nath? Num tete a tete, esse cara a cara, nós ia a fundo nessa ferramenta aqui. Porque esse comportamento pontual, mostrando polaridades completamente diferentes, se você não alinhada com a esperança em ação, não alinhada na sua fé do seu objetivo, faz com que você se perca sempre no 8 ou 80. No curso de final de semana que a gente teve de barras, né, Nath? A gente falou muito sobre isso. O quanto a gente tá o tempo todo no 8 ou 80, né? O tempo todo nas definições do certo, errado, bom e mal. E quando a gente tá nessas definições, gente, sem perceber, a gente tá na energia de luta. O que é energia de luta? É eu provar que eu estou certa ou eu provar que você está errado. Ou eu querer, através das minhas ações, mudar o que você pensa sobre mim. Funciona? Funciona, Nath? Não funciona. Não funciona. Mas por isso até que esse raio convida, né? Ele nos traz a orientação de que é para cultivar o equilíbrio. E o equilíbrio não é nem ir para o 8 e nem para o 80. É perceber o que eu quero, o que é verdadeiro nesse caso, né, para você, e ir na direção daquilo. Não querendo mostrar, como a Fer trouxe aqui, nada para ninguém, apenas para você. Para você perceber que sim, você pode encontrar um relacionamento bacana, que sim, você pode encontrar uma pessoa que seja uma contribuição na sua vida, mas vamos lá, vamos analisar. Se a gente não tá bem emocionalmente, como a Fê trouxe aqui, né? Se nós não estivermos bem emocionalmente, que pessoas que nós vamos atrair? Que pessoa? Nós vamos atrair pessoas que emocionalmente também não vão estar bem. Então, elas também vão estar nesses extremos. E daí vai ser um combate diário. Vai ser duas pessoas querendo mostrar uma para outra que uma tá certa, a outra tá certa, a outra tá certa. E daí o equilíbrio nesse relacionamento, o equilíbrio entre ter um relacionamento e não ter, não vai ser favorável. E daí sim vai entrar nesse espaço de novo. De, nossa, relacionamento não dá certo. Daí fica nesse espaço, né? De pensar, ai, mas eu já tentei tantas vezes. E esses relacionamentos nunca encontro uma pessoa legal. Então, percebam o quanto tudo está atrelado nesse momento. As emoções, não se reconhecer nesses espaços, não perceber quais são as emoções internas que está sentindo, não silenciar, como a gente já falou aqui numa live, né? Sobre o feminino, que precisa silenciar, precisa aquietar a mente para conseguir perceber o que é verdadeiro para você. Não vai ser nesse embarque ali, que nem no raio 4, que vai encontrar a resposta. Então, se reconheça, como a Fer trouxe aqui, assista a live mais vezes, anota o que vem. Não fica tentando encontrar, porque quando a gente fica tentando, eu sempre falo nas leituras de mandala, o que vier como primeira resposta na sua mente é isso, não procura outra resposta, é isso. Assista de novo, vai vir outra informação, e assim vai anotando o que vai vindo. Porque é ali que você vai se conhecer, se perceber. Não? Né, Fer? E se a gente fosse fazer um resumo, então, para quem está aqui com nós e para essa querida que ganhou essa leitura aqui gratuita, esse presente do universo, né? O universo presenteando ela com esses movimentos aí. Se eu fosse resumir, o que eu diria para ela e para vocês que ficaram com nós? Analise, construam listas emocionais. O que é construir listas emocionais? O que eu sinto quando eu penso nisso? E não importando se você está ou se você não está no relacionamento. Criou essa lista emocional, você vai sempre lembrar do eremita. Paciência, trabalhe na sua reconstrução interna. Então, o meu foco é para dentro e não para fora. O meu foco no ter não é ter a pessoa física, mas ter nutrido o que está faltando em mim
para que quando eu estiver completa, essa pessoa venha para agregar e não para contemplar os meus vazios, porque isso não existe, tá? Você encontra as pessoas com os mesmos vazios que você. Aí ela te fala o quê? Calma, você vai triunfar, você vai ter sucesso. Quando estiver no momento certo, o sol também vai brilhar para você, como brilha para todo mundo que faz essa escolha de viver um relacionamento, tá? Mas observe mais. Quais são as mentiras que estão no seu campo? Tem alguém te iludindo ou é você que está iludida por algum ponto de vista? Essas ilusões precisam ser observadas de perto para que a gente possa eliminar elas, para que a gente possa trazer luz para essas ilusões. E se for pessoas, para que elas saiam do seu campo imediatamente e você possa verdadeiramente encontrar a verdade nessa área. E aí a gente vai lá para o raio 4, falando o quê? Sai da polaridade, tente manter o seu equilíbrio. Ou seja, qual é a sua meta? A minha meta é viver, é ter um relacionamento amoroso. É isso, essa é a minha meta. Ok, a tua meta é isso, o que eu preciso fazer, em mim para isso acontecer? Não é fazer sair, sei lá, se maquiar, se arrumar, conhecer gente. Nesse momento, não. Nesse momento, teu fazer é o que eu gostaria que essa pessoa tivesse. Aí você vai elencar lá coisas que você gostaria que essa pessoa tivesse. Sei lá, bota uns 10 tópicos lá. E aí você vai olhar, eu tenho isso? Isso eu já tenho em mim? Isso eu já desenvolvi em mim? Ponto por ponto. Aqueles que você ainda não tiver, você vai desenvolver em você. Porque aí, quando você desenvolve em você, você passa a vibrar naquilo, a emanar aquilo para o universo e você sai de um nicho que você está hoje de homens e de frequências e de pessoas que está se relacionando e começa a ir para um outro nicho. Não é que é melhor, não é que é superior, mas é um nicho que tem mais a ver com o que você deseja, com a sua meta. Então, por vezes, pessoas e situações precisam sair da nossa vida porque a gente está passando por um processo de transição, de evolução. Ou seja, eu estou escolhendo vibrar diferente. Como eu estou escolhendo vibrar diferente, eu preciso de espaço. Eu preciso que coisas saiam para que novas entrem no meu campo. Então, essas novas pessoas, que é o que você deseja, não está nas polaridades. Está no caminho do meio. Então, o principal caminho para você é trabalhar numa reforma íntima, numa iluminação interna. Trabalhar realmente nas suas questões pessoais, para você se tornar o que você deseja encontrar no outro. Quando você se tornar o que você deseja encontrar no outro, ó, atualiza. Porque daí você vai vibrar, né? Eu sempre percebo assim, fazendo um parênteses agora na mandala, tá? Faz um parênteses na leitura agora. Pra, como é que se diz a minha amiga Gabriela? Fofoquinhas espirituais. Eu adorei essa, gente. Então, fazendo parênteses aqui, a gente sempre encontra muito, né? Em conversas de amigas, no bar, em consultório, em tudo que é lugar. A gente encontra muitas pessoas falando, né? O quanto elas encontram homens. Falando dos homens especificamente, tá? Mas coitadinhos, não tem nada a ver, é só um exemplo. Ah, que homem não presta, que só tem homem assim no mundo, que só tem homem não sei acolá no mundo, só reforçando os defeitos e os problemas, né, nesse masculino. Aí a minha vontade é assim parar a conversa, né, e dizer, mas verdadeiramente você só tá enxergando isso porque você tá focada nisso. Porque você tá vibrando nisso. Porque você alimenta pensamentos que condizem com isso. Porque você se comporta da forma exatamente que esses homens sentem atração. É foda dizer isso, é foda olhar para esse ponto. Mas se a gente traz essa consciência para dentro de si, a gente observa, não, existem pessoas bacanas. Eu conheço várias pessoas que estão muito bem casadas no mundo. Eu conheço várias pessoas que estão muito felizes dentro dos seus relacionamentos. Eu conheço homens grandiosos que estão comigo, que estão com as minhas amigas. Então, se eu conheço esses homens e se eu vejo esses homens na minha realidade, verdadeiramente não existem esses homens para outras pessoas? Existe, só que você tem que estar na escolha de olhar para esses homens, se comportar como
esses homens no sentido assim de se comportar com essa elevação, de se abrir para essa possibilidade e deixar essa tranqueirada pro lado, né? É que nem tem mulheres que falam assim, ah, eles só querem sexo. Talvez seja só isso que você queira ofertar. É um exemplo, né, Fer, também é trazer aqui. Ai, mas ninguém elogia, ninguém me elogia, espera do outro. Mas quando você se olha, você representa as suas características, as suas qualidades, você se elogia para você mesmo ou você vive se escondendo, passa na frente do espelho, não quer nem se ver, prefere não falar nada ou quando chega na frente do espelho se chama de... A gente tem exemplos, né, de pessoas que se chamam de burras, não conseguem fazer as coisas. Então percebam o quanto quando a gente se começa a se conhecer, que é o que a Fê trouxe aqui, começa a se conhecer, começa a perceber o que eu quero, eu vou me nutrir para depois eu acessar esse companheiro que eu desejo. Então, hoje se reconheça nesse espaço de se dar esses momentos, reconhecer essas emoções, ver o quanto você nutre o seu ser, para depois ver o quanto outra pessoa vai poder nutrir o seu ser também. Eu vou ler esse parágrafozinho só. Só esse parágrafozinho aqui da apostila de Access, tá? De Access Consciousness, para vocês terem percepção do que a gente está explicando aqui nesse final dessa live. Na apostila fala assim, ó. E se essa for a hora de algo diferente, que na verdade é mais gentil, bondoso e fácil para nós? O lugar onde realmente podemos ser para nós mesmos a bondade que sempre esperamos que a outra pessoa estivesse a ser conosco. Quando você está disposto a ser isso para si, quando está disposto a exigir isso para si, o mundo faz o mesmo. Quantos de vocês passaram as suas vidas procurando alguém que fosse mais bondoso com você do que você é? Só que isso não funciona. Por quê? Se você não está disposto a ser essa bondade para si mesmo, não consegue recebê-las dos outros, ainda que eles sejam mesmos bondosos. Eu achava que se encontrasse o relacionamento perfeito, tudo iria se resolver e eu finalmente poderia me amar. Não! Ao me amar, você consegue criar... Desculpa, ao se amar, você consegue criar todos os tipos de relacionamento que funcionarão para você, sejam eles íntimos ou de outro tipo. Cara, esse parágrafo eu sempre falo para os alunos, é de uma profundidade. Porque não é só essa balela de receber do outro. É essa frase que ele fala aqui, para mim, é uma virada de chave em todos os relacionamentos do mundo, ó. Mesmo que a pessoa seja bondosa, se você não é bondoso, você não vai conseguir receber e, quiçá, reconhecer que ela é uma pessoa bondosa. Por quê? Porque você não olha para a bondade em si. Se você não olha para a bondade em si, como você vai conseguir identificar? É a mesma coisa, ó, fazendo um parênteses, uma metáfora, que nem a gente falou na outra live. Se você não conhece uma emoção, você não sabe de uma emoção específica, vamos falar aqui, sei lá, obstinação. Você não conhece a obstinação, não sabe o que ela significa. Você vai conseguir reconhecer quando ela aparece para você? Não. O que você vai fazer? Vai lá para a coruja em sombra, vai para uma ilusão, vai para uma mentirinha, vai dizer que aquilo é uma outra coisa. Aí vai tentar lidar com aquela outra coisa. Ah, não, minha obstinação aqui é que eu sou muito corajoso. Aí você vai tentar lidar com aquilo como se fosse coragem. Vai ter resultado? Não vai. Mas isso quer dizer que a obstinação não está no teu campo? Não, ela continua ali. Você só não consegue receber porque você nunca olhou para ela e você não reconhece que ela existe no campo. Cara, isso é muito foda. É muito foda explicar isso em live, né? Em aula já é difícil, mas em live é mais complexo ainda, porque é um tema que a gente teria que abrir, trazer mais exemplos e mais consciências. Mas seria mais ou menos isso. Faça a sua listinha. Veja tudo que você gostaria que essa pessoa tivesse. Trabalhe na sua reforma íntima para que todos aqueles pontos você desenvolva. Porque você vai ter muita facilidade de vibrar naquilo, se conectar com aquilo
e verdadeiramente viver e receber aquilo que estiver naquela lista. Se você não faz isso, você vai continuar se conectando com pessoas que vão trazer as mesmas frequências, trazendo as mesmas baleias em sombra, as mesmas emoções que você está cansada de viver na sua vida. Que você está cansada de viver de formas diferentes, né? Uma hora é com uma pessoa que abandona, uma hora é com uma pessoa que não trata bem, uma hora é com outra pessoa que não valoriza. Então, são formas diferentes de viver a mesma coisa, né? Que são ilusões, enganações e mentiras na área amorosa. Eu sempre palestro, né? Eu não consigo. Gente, que leitura foi essa? Que leitura foi essa? Me contem É. aqui quem está assistindo. A gente sempre Se começa, ficou. a gente sempre começa meio dormindo, né, amiga? O início da live começa assim, ó. Aí no final da live a gente brilha. Mas sabe por quê, gente? É porque eu não funciono bem de manhã. E a Natana marca essas lives 8 horas da manhã. Eu funciono bem lá pelas 10. Lá Aí às 10 a gente não vai pegar a galera aqui. E aí, gente, vocês gostaram? Muita nutrição de informação, maravilhosa. Ai, que bom que vocês gostaram. Perceberam que a gente começa devagarinho, a gente vai engrenando, a gente é assim. Por isso que não vale a pena desistir da live. Tem que ficar até o final na quarta-feira. Que é no final que a gente expande. Ó, você botou, você funciona bem sempre, Fer. Ah, amiga, eu funciono melhor depois das 10. Às 8 da manhã eu ainda também meio marcha lenta. Anda trazendo consciência sempre. Ai, que bom que vocês gostaram. Que bom, fico muito feliz a gente ter contribuído aí. E espero, né? A gente vai mandar essa live para nossa sorteada que ganhou esse presentão. Nós vamos mandar. Ó, a Morgana também gostou, adorou, ela botou. Nós vamos mandar essa live para ela assistir e vamos aguardar o feedback dela. Tomara que faça muito sentido para ela e que consiga trazer os movimentos que essas 5 ferramentas vão trazer. Porque eu e a Nath, que trabalhamos com a mandala, a gente já viu cada mágica acontecer. Gente, cada movimento acontecer depois de leituras que foram surreais. Ó, a Cirleia colocou que chegou nos últimos 5 minutos e já foi top demais. Ai, que bom, meu amor. Cecília colocou, Nath maravilhosa. Ah, tá. Pode melhorar. Perdão. Então é isso, convidamos vocês para estarem conosco, quem está por aí, né? Estarem conosco na Mandala Viva. Vocês veem o quanto a energia precisa movimentar, né? O quanto a gente falou sobre movimento, por isso que a gente até colocou energia em movimento, porque a gente precisa olhar para tudo isso e movimentar na nossa vida para que algo diferente aconteça. Então percebam o quanto ela é grandiosa e o quanto a gente se conecta mesmo não sendo a nossa mandala, né? Então percebam a grandiosidade dela, que quem tá aqui com nós, que não tá o seu nome, a sua energia aqui, recebeu também informação. Então, a nossa intenção sábado é fazer uma mandala para dinheiro, como eu e a Feira a gente trabalha muito com isso. Então, uma mandala para dinheiro. Então, quem quer se conectar aí, todo mundo que vai estar na egrégora com nós vai receber essas informações e essas consciências para também expandir na sua vida. E uma outra em que as pessoas que estiverem conosco vão trazer aí um tema que eu quero só ver o que vai vir dessa egrégora que está se formando aí. Eu também, tô louca pra saber o que elas vão trabalhar. Sábado, gente, venha o sabadão que vai ser muito grandioso. E pra Cirleia, se a Cirleia tiver ainda, a Cirleia, quando as pontes se refizerem, vamos levar aí pra tua cidade. Pode deixar. Beijo, então, gente. Uma linda quarta-feira. Criem um lindo restinho de semana aí. E a gente vai conversando e vai falando pelos stories e pelos conteúdos no feed. Para quem quiser curso de mandala, teremos também final do mês, tá? Online, via Zoom ao vivo. E também a gente vai fazer presencial aqui em Caxias do Sul. Então vamos ver como é que essa turma vai se montar. Se a turma vai se montar presencial ou se a turma vai se montar online. A gente vai soltar aí o controle e deixar para o universo criar. Tá bom? Beijo! Tchau, amiga. Tchau. Tchau, amiga.